Olá, paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Você está aqui no canal observando e aplicando o Está Escrito. Algumas observações na palavra de Deus. Então, fique comigo, assista esse vídeo até o final, interaja comigo mentalmente, verbalmente, espiritualmente, sempre com um exemplar da palavra de Deus aí na sua mesa, pois o assunto é relevante, o assunto é atual e também é pós-moderno, porque a palavra de Deus, ela foi, ela é e ela sempre será. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará e nenhuma palavra voltará vazia. Antes, ela vai fazer a sua função, ela vai aplicar a sua função. Salmos de número 73, um salmo muito conhecido por você. Deixa eu botar aqui meu reloginho. Salmo muito conhecido por todos. Salmo de Asaf, que diz assim, ó, verdadeiramente ele já chama a atenção, ele já começa o salmo com uma ênfase, dando valor e chamando a nossa atenção para o que ele vai falar verdadeiramente, ou seja, não é mentira, não é vazio, não é calochinha. Bom é o Senhor para com Israel, para com os limpos de coração. Deus sempre foi bom para a tua vida. Deus sempre foi bom para com Israel, sempre foi bom para todas as nações. Deus sempre foi bom para você. Ainda que você diga que Deus não exista, não creia, não confia, diga que não é bom, que não faz efeito, Deus é bom para a sua vida, para com a sua vida, porque é Deus que te sustenta. Porque se você não fosse Deus, você já teria sido tragado por Satanás, porque Satanás, a vontade dele é te levar, ele é te carregar. Mas saiba de uma coisa, que Deus é bom para contigo, e principalmente para os limpos de coração. Asaf falando, quanto a mim, no que diz respeito à minha vida, digo para você, não estou mentindo. Com toda a sinceridade, abrirei o meu coração. Os meus pés quase se desviaram. Ele está aqui sendo honesto, ele está botando para fora. Ele está aqui abrindo o seu coração, e dizendo, os meus pés quase se desviaram, ou seja, quase desacreditei em Deus, quase deixei de servir a Deus, quase desisti de ir para a casa do Senhor, de adorar o nome do Senhor, quase desisti de Deus. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, ou seja, quase desviei o meu caminho. Eu estava indo reto, estava indo no caminho de Deus, estava seguindo, mas quase que os meus passos, eles foram para o lado oposto, quase desisti, quase o meu coração foi para coisas pecaminosas da vida, quase fui para fazer outras coisas. E diz o versículo 3, pois eu tinha inveja dos nércios. Os nércios são os loucos, são os pecadores, são aqueles que fazem loucuras na vida, pois eu tinha inveja. A inveja no coração de Asaf tomou conta, porque ele estava sobrecarregado, porque ele estava pressionado, porque ele estava pensando muito nisso ou naquilo, e pois tinha inveja dos nércios quando via a prosperidade dos ímpios, ou seja, ele não estava contente com a sua vida de paz, de tranquilidade,
para com o Senhor. Ele queria mais, ele queria mais. Ele estava pensando só em prosperidades materiais, quando muitas das vezes pregadores e pastores dizem que prosperidade, só falam em prosperidades materiais, quando prosperidade na Bíblia também principalmente fala de prosperidade espiritual, emocional, sentimental e depois financeira. Ah, mas como é que vai se viver? Com o pouco que Deus está te dando, com o pouco que Deus tem te dado, porque você não precisa de bilhões, você não precisa de milhões de reais, nessas ostentação, nessa luxúria, nesses gastos, nessas contas e contas e contas, para sobreviver. Você precisa do básico, você não precisa desse montão de cartões, você não precisa desse montão de tal no cheque, você não precisa daquela conta lá, você não precisa desse dinheiro guardado, você precisa de paz, você precisa de paz, de vida espiritual para com Deus, sossego, tranquilidade. Deus não vai deixar você morrer, você precisa de paz. Mas aqui Asaf estava deixando o seu coração se apegar pela situação financeira, e ele estava sentindo inveja daqueles que passavam na sua frente com roupas lindas, cheios de joias, mansões, carrões, megas não sei o que, testemunhos de que ganhou, que fez, que aconteceu, que 3 faculdades, que está prosperando, e muitas das vezes está com a vida espiritual destruída, a vida sentimental, a vida emocional destruída, e está apegado em vida financeira. Não sou contra a prosperidade financeira, mas isso não é tudo. Por exemplo, agora, em época de coronavírus, o que fazer com essa mansão de 5 bilhões? O que fazer com esse carrão de 500 mil? Pensa. Pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está sua força. Ou seja, não há aperto em sua morte, tem tudo no hospital. Tem um aparelho de respiração, um ventilador de respiração, tem um bom funeral, uma coroa enorme, um funeral lindo, mas do que adianta? Foi para que lado da eternidade? Para que lado da eternidade foi? Ó nécio, hoje pedirão a sua alma, o que tu tens e para quem será? Louco, hoje pedirão. A morte chega, e quando a morte chega, não importa quem seja, qual é, como é, o que tem, o que não tem. O que importa é pós-morte. O que importa é pós-morte, porque não há aperto na sua morte. Ou seja, Asaf estava tão perturbado, estava ficando tão enlouquecido, tão no desespero, que ele estava preocupado, enquanto o ímpio estava morrendo, mas estava morrendo bem. Meu Deus! Estava morrendo cheios de aparatos. Enquanto o pobre morre, meu Deus, é uma coisa simples, natural, muito simples, muito simples, muito simples. Mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros, nem são afligidos como os outros. Ou seja, o pobre rala, o pobre luta, mas o rico está sempre aí, defraudando, muitas das vezes roubando o pobre, e não há crime, não tem como criminoso, não há penalidade. Deus está vendo tudo. Não tenha inveja, não se preocupe com isso. Se preocupe se for da sua parte, se realmente você trabalha e faz esse trabalho de ver essas coisas. Senão, não deixe isso te angustiar, não deixe isso te oprimir. Por isso a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gorduras, eles têm mais do que o coração podia desejar.
são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, as águas de copo cheio deles espreme. E eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Versículo 12. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Ou seja, Asaf está aqui pensando que tudo que ele fez foi em vão, tudo que ele fez foi bobagem, mas até que o versículo 15: se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender, quando ele começou a botar sua cabeça para funcionar, quando ele se esvaziou de toda essa opressão, dessa ganância, quando ele se esvaziou de tudo isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Ou seja, Asaf ia para a igreja, Asaf servia a Deus, mas devido a ele deixar aquelas coisas entrarem na sua mente, no seu coração, ele se esqueceu que existe um Deus vivo, um Deus justo. Mas foi aí que, quando ele pensava entender isso, foi para ele muito doloroso, porque ele começou a entrar em loucura, sua cabeça pirava, mas ele dobrou os seus joelhos no templo do Senhor e ele pediu a Deus, para Deus esvaziá-lo de todas aquela materialidade, de todo aquele mundanismo. Então foi aonde ele entendeu o fim de todos esses que pecam deliberadamente, pecam de forma dolosa, pecam de forma deliberada e não tem amor pelos pobres, não tem compaixão. E ele entendeu que o melhor de tudo é ficar na presença de Deus e comer o seu pão diário, ainda que você seja pobre, ainda que você não tenha nada, ainda que você não tenha muita coisa, mas pelo menos você tem tudo, pelo menos não, desculpa, você tem tudo, você tem Deus, você tem paz, mesmo que você não tenha saúde, mas você tem Deus na sua vida e você sabe para onde está indo pós-morte. Então, quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Não tenta entender. Não tenta ficar aqui no mundo entendendo o que está acontecendo. Adore a Deus, sirva a Deus, não de olhos fechados, não, de olhos muito abertos, mas sim adore o nome do Senhor. Não queira ter inveja daqueles que têm tudo, mas não tem Deus, não tem paz, não tem vida em abundância, e no seu travesseiro chora, a alma é triste, a alma sofre. Por quê? Porque sua alma é vazia, a sua alma ela é preenchida por Deus. Tenha isso como uma grande vitória da parte do Senhor. Você sim é feliz. Então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Ou seja, eles estão se destruindo, você está se elevando. Então fique com esta palavra. Não tenha inveja, não tenha medo do que está acontecendo, apenas
Mantenha Deus no seu coração, continue a sua vida trabalhando, buscando a Deus, fazendo o que as autoridades, o que você tem que fazer, e segue a sua vida em paz com Deus. Com Deus, saiba disso, que o seu